boa tarde, passando aqui para refletir um pouco mais sobre o ministério profético a partir de 3 profetas que disseram não para a voz do Senhor, ou que questionaram o mandato de Deus. Então aqui a gente vai começar com Jonas, né? Que é um dos grandes exemplos de negação à voz de Deus. Deus pediu para que Jonas fosse para Nínive, Jonas decidiu ir para Tarsis, e aí o navio começou a se tumultuar e as pessoas do navio perguntaram a Deus. Jonas se acusou, foi jogado no mar, ficou no ventre do peixe, fez uma oração e Deus o liberou para que ele pregasse aos ninivitas. E aí, no livro de Jonas, no capítulo 4, de 10 a 11, diz o seguinte: tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O que é mais bonito é que Deus confronta as artimanhas da nossa própria compaixão. Então, ao seguir a Cristo, os nossos critérios de compaixão são os critérios de compaixão de Cristo. Nós não nos solidarizamos, nós não compreendemos, nós não empatizamos apenas com as pessoas que nós escolhemos, mas com quem Cristo pede que a gente empatize, que a gente se solidarize, que a gente se aproxime. Então, Jonas, dentro do seu enrijecimento e dentro das suas concepções a respeito de outro povo, decidiu dizer não à voz de Deus em um determinado momento, mas depois ele disse sim, que bom. Depois disso a gente tem Jeremias, que a gente vai falar do chamado de Jeremias. Eu acho que um dos textos bem clássicos da Bíblia está localizado em Jeremias, no capítulo 1, versículos 4 a 7, diz: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Deus está dizendo, enquanto Jonas estava olhando para o que as outras pessoas tinham, para a qualidade de quem ia receber a mensagem, Jeremias estava olhando para as qualidades do enunciador, ou para a ausência de qualidades do enunciador. Senhor, eu não posso ir porque eu sou um menino, porque eu não sei falar, porque eu não vou ser respeitado por todas as outras pessoas. E aqui a gente tem um momento maravilhoso para discutir a noção de religiosidade. Deus, em diferentes momentos da Bíblia, ele quebra hierarquias e mostra que o seu chamado é a verdadeira hierarquia, que quem tem poder, quem tem autoridade é aquele que é comissionado por Cristo. Não importa se ele tem cargo, se ele não tem, se ele vem de uma família religiosa ou se não vem, se ele tem investiduras humanas, religiosas ou se não tem. O importante aqui é a voz de Deus e o comissionamento para a obra. Por último, eu queria citar o exemplo do homem enlutado, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, dos versos 19 a 22. E diz: aconteceu que, indo eles pelo caminho, veio um homem que lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que vás. Jesus disse-lhe: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me que vá primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu vai e anuncia o reino de Deus. Aqui esse homem, ele não está dizendo que as pessoas não merecem ouvir a voz de Deus. Ele também não está dizendo que não tem condições de anunciar, não tem habilidades para isso. Ele está dizendo que as ocupações não permitem, que ele tem uma grande atividade a realizar, algo que humanamente é compreensível, que é enterrar o próprio pai, mas Cristo diz que não. E aqui a gente tem 3 modelos de inspiração e tem para evitar algumas tentações de não anunciar a voz de Deus. Primeiro, não valorar aquelas pessoas que vão ouvir, não subestimar o chamado de Deus. Então, se Deus chamou, Ele também comissionou, Ele também capacitou, Ele também vai dar todas as palavras, como no caso de Jeremias, e também que a gente não olhe para os nossos afazeres, para as nossas ocupações. Então, Deus não quer que nós olhemos para as nossas mãos, Deus não quer que nós olhemos para o valor que nós damos a nós, nem para o valor que nós damos às pessoas quando a gente anuncia. Ele quer que a gente
passe a ver como principal fazer, o fazer a vontade dele, que a gente veja como principal qualidade em nós o seu comissionamento santo e que a gente veja nas pessoas a quem a gente vai anunciar o Evangelho, a eleição de Deus, a separação, a grande misericórdia derramada sobre a vida das pessoas. Essa é uma das maravilhas do chamado profético. E por fim, como crerão se não há quem vos pregue? Que nós embracemos essa responsabilidade de anunciar Jesus Cristo aos quatro cantos, porque Ele é o Redentor desse mundo.